A Catedral FM apresenta Encontro com a Justiça. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Nós estamos na Rádio Catedral 106 FM. Estamos transmitindo também o nosso programa de estreia Encontro com a Justiça através do site www.redejuridicatv.com.br. E você, ouvinte da Rádio Catedral, pode fazer perguntas e participar da nossa mesa através do e-mail atendimento@radiocatedral.com.br ou através do telefone 3231-3560. Nossas primeiras palavras são de agradecimento ao Padre Brito, diretor da Rádio Catedral, e ao nosso bispo, ao nosso arcebispo, Dom Orani, que nos propicia este horário dedicado ao Poder Judiciário, dedicado a fazer essa interação do Poder Judiciário com os ouvintes da Rádio Catedral. Esta é a proposta do Encontro com a Justiça, que será apresentado toda segunda-feira, nesse mesmo horário, com a companhia do desembargador João Batista Damasceno, o desembargador Antônio Carlos Esteves, e também, hoje, contando com a presença prestigiosa da jornalista Cláudia Cataldi. Portanto, eu quero agradecer a todos vocês, ouvintes, pelo prestígio dessa audiência e anunciar que a nossa primeira proposta é trazer aqui uma das autoridades do Judiciário Fluminense mais importantes para conversar com você, ouvinte, sobre a necessidade de conhecer melhor o Judiciário Fluminense. Você, ouvinte que nos acompanha, procure fazer as suas perguntas, procure conhecer melhor o Judiciário, porque nem sempre a imagem que aparece no Judiciário, aquela imagem impoluta de autoridade, distante da população, é a verdadeira imagem. Por isso nós estamos hoje estreando o nosso programa com uma das maiores autoridades do Judiciário Fluminense, o desembargador Cláudio de Melo Tavares. Ele é o Corregedor-Geral da Justiça. Você deve estar perguntando o que faz um corregedor. Portanto, esta é a oportunidade de conhecer melhor o Judiciário Fluminense, fazendo perguntas, encaminhando perguntas ao nosso corregedor, que eu cumprimento. Boa noite, meu querido Cláudio de Melo Tavares, e obrigado pela sua presença aqui na Rádio Catedral. Boa noite, desembargador Ciro Darlan. Boa noite, desembargador Damasceno. Boa noite, jornalista Cláudia Cataldi. Boa noite aos ouvintes da Rádio Catedral. Para mim é uma honra muito grande poder participar desse conceituado programa. Muito bem, desembargador Cláudio Tavares. Corregedor-Geral de Justiça. Qual é a função do corregedor? O que faz um corregedor dentro da administração do Tribunal de Justiça? O corregedor tem várias tarefas. As principais é coordenar, fiscalizar e orientar as atividades dos serviços de primeiro grau e extrajudiciais. Evidentemente que o senhor acabou de assumir, né, no dia 1º de fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro, foi eleito com uma votação muito expressiva, o que significa que o senhor tem a procuração, a representação da maioria dos desembargadores do Rio de Janeiro, mas há sempre uma reclamação muito grande da morosidade da justiça. Como é que o senhor pretende enfrentar este problema aqui no Rio de Janeiro? A sua pergunta é muito importante. Comungo com a sua ideia de que a justiça realmente do primeiro grau precisa de uma atenção especial. O trabalho dos juízes a cada dia maior. Isso demonstra que a sociedade, que a população do Estado do Rio de Janeiro confia no Poder Judiciário, mas precisamos também prestar uma jurisdição célere. Então, nós estamos reunindo as equipes, fazendo um levantamento de todas as varas, de todos os cartórios do Estado do Rio de Janeiro, para saber quais são as varas que estão mais sobrecarregadas. Com isso, estamos conversando com juízes, estamos aptos a nos
a nos colocar abertos a qualquer tipo de orientação que eles necessitarem e, acima de tudo, também em relação aos serventuários, porque os serventuários é uma peça fundamental para a distribuição da justiça. Então, desembargador Ciro Dalan, respondendo a sua pergunta objetivamente, a nossa meta é imprimir um tempo razoável para que o processo seja julgado, porque realmente o cidadão não pode aguardar eternamente. Muitas vezes a pessoa entra com um processo no Poder Judiciário e de tantos anos que leva esse processo, essa tramitação, o cidadão muitas vezes vem a falecer e não ter o seu direito reconhecido. Então nós devemos efetivamente tentar de todas as formas, e essa é a minha meta principal, é agilizar e fazer com que a prestação judicial seja mais célere, como disse, porque justiça lenta é injustiça. Aproveite, ouvintes, para fazer as suas perguntas, participando dessa nossa mesa redonda com o Corregedor-Geral do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Melo Tavares, através dos telefones 3231-3560 ou através do e-mail atendimento@radiocatedral.com.br. E a jornalista Cláudia Cataldi também quer lhe fazer uma pergunta. Boa noite, Ciro, Cláudio Damasceno, a você, o nosso ouvinte. É um prazer estar podendo participar dessa mesa extraordinária no 106,7 FM na Rádio Catedral, a quem eu aproveito para saudar também o nosso cardeal, né, o representante de Deus aqui no estado do Rio de Janeiro, Dona Anita Tempesta. Cláudio, por favor, o senso comum, quer dizer, nem todas as pessoas que nos ouvem são necessariamente juristas. Então, o senso comum, quando ouve a palavra corregedor, eu tenho a impressão que pensa, o corregedor corrige? Bom, a função do corregedor, evidentemente, é corrigir. Como eu disse no início, né, é coordenar, fiscalizar e orientar. Então, compete ao corregedor, por exemplo, primeiro ouvir o magistrado. Não é? Porque nós, na corregedoria, nós recebemos, evidentemente, representações contra magistrados e contra serventuários. Mas nós temos que garantir a esse magistrado e àquele serventuário o direito de defesa. Então o caráter não é punitivo, não. O caráter, antes de você punir, você tem que ouvir o magistrado, ouvir o serventuário e, através de uma prova cabal, de depoimentos sólidos, aí sim, se for o caso, haverá uma punição. Mas o corregedor não significa dizer que é aquele cidadão que ocupa a cadeira para punir. Não. O importante da corregedoria é fiscalizar, é fazer com que essa máquina, essa engrenagem do Poder Judiciário, ela tenha, assim, uma resposta imediata para a sociedade, para a população, que clama por justiça. Haja vista, como eu disse no início, o número de processos a cada dia aumenta mais. Volto a repetir, é o acesso à justiça, é o povo acreditando no Poder Judiciário. E nós que somos servidores do público, devemos efetivamente dar uma resposta adequada e eficiente. Corregedor, aproveitando essa sua resposta, jornalista Cláudia Cataldi, é bem esclarecida essa sua resposta, de que o papel da corregedoria ele é correicional e não é exclusivamente disciplinar e punitivo. Né? E o senhor falou aí da questão judicial, dos cartórios judiciais, da própria atividade dos juízes. E o senhor se reportou também, em resposta anterior, desembargador Ciro Dalan, da atividade extrajudicial, que é dos cartórios extrajudiciais, cartórios de registro, cartórios de notas, cartórios de registro civil, de registro de imóveis. Essa atividade da corregedoria também se estende a estes cartórios, a esta atividade que o Poder Judiciário delega aos, entre aspas, donos de cartório, a esse delegatário desse serviço, né? Exatamente. E tem também essa mesma, o senhor tem também, pretende imprimir essa mesma atividade de correição, de orientação e, em último caso, disciplinar e de punição? Com certeza. Nós não abrimos mão disso. E por isso que, quando tomei posse, procurei pegar os melhores técnicos, as pessoas assim mais preparadas para ocupar determinados cargos. E com isso, para responder a sua pergunta de uma forma objetiva, nós temos aproximadamente 485 cartórios em todo o estado do Rio de Janeiro. E
como o senhor mesmo disse, desembargador Damasceno, cartórios de notas, cartórios de protesto, cartórios de registro de imóveis. Então, existe um grupo de serventuários da Corregedoria, auxiliado pelo juiz auxiliar, que toma conta dessa área, que é o juiz que toma conta da parte extrajudicial, e ele determinará a fiscalização e, efetivamente, verificarmos se o tabelião, se aquele delegatário do serviço público está cumprindo a lei. Eu queria registrar aqui a presença dos nossos estúdios e agradecer pelo prestígio da presença do procurador, doutor Alcides Martins, que também é diácono, e do juiz auxiliar da Corregedoria, o doutor Luiz de Melo Serra, agradecer pelo prestígio dessa presença. Mas para exemplificar, meu querido Cláudio, a pergunta que foi feita pela jornalista Cláudia Cataldi, a atuação do corregedor, recentemente houve uma festa que foi realizada dentro de um cartório. Acho que o ambiente de trabalho deve ser, é uma opinião minha, o mais descontraído possível. Esta festa realizada dentro de um cartório por funcionários após o expediente gerou alguma controvérsia e uma manifestação de Vossa Excelência dizendo que ia providenciar uma sindicância para apurar responsabilidades. O senhor acha que é necessário punir funcionários que demonstram a alegria no ambiente de trabalho, ou a sua visão é diferente? Não, na verdade, eu fui pego de surpresa. Eu estava em Brasília com o presidente Milton Fernandes, reunidos com os ministros do Superior Tribunal de Justiça e com o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, para tratarmos da VEP, da Vara de Execução Penal. E, através da minha assessoria de imprensa, fui informado de que havia uma representação junto ao CNJ pedindo providências em relação a esse movimento. Me parece que os funcionários que lá se encontravam, um deles postou uma foto no Facebook, fez com que uma advogada tomasse conhecimento disso e, sob a alegação de que essas pessoas estariam realizando essa festividade no horário de trabalho, pediu então que houvesse providências. E assim que cheguei de Brasília, eu dei uma satisfação para os meios de comunicação. A CBN entrou em contato com outros canais de comunicação e pediram uma informação, uma resposta da Corregedoria. Então eu quero saber, efetivamente, se, em primeiro lugar, se essa festividade ocorreu no momento do expediente e se o trabalho foi prejudicado. Porque, afinal de contas, volto a repetir, nós somos servidores do público. Acho uma festividade muito normal você comemorar o aniversário de um colega de trabalho. Isso já aconteceu. Eu, como desembargador da minha Câmara, após o expediente, você reunir os colegas, cantar parabéns, ou seja, há uma confraternização. Agora, nós não podemos, evidentemente, fazer com que o serviço seja prejudicado. Então, antes de tomar qualquer posição, qualquer posicionamento, eu pedi para que fosse colhida essas informações, para que o responsável pelo expediente do cartório, no caso o RE, prestasse informações, e pedi também para ouvir o juiz. Haja vista também que, como disse, vou ter que prestar informações ao Conselho Nacional de Justiça, que nos enviou um ofício para que nós informássemos o que estava ocorrendo. O senhor tomou posse em meio a uma crise financeira do Estado muito grande, e isso atinge também o poder judiciário, inclusive com vários meses dos serventuários em greve. Como é que tem sido essa negociação do senhor com os serventuários para regularizar os serviços judiciais do Estado do Rio de Janeiro? Bom, graças a Deus, quando nós tomamos posse, a nova administração, os serventuários resolveram retornar ao trabalho, não é? Mesmo porque a crise do Estado é uma crise que afeta todos nós, não só os serventuários, mas como os magistrados também. Nós, por exemplo, esse ano, assim que tomamos posse, tivemos que fazer um corte de 15% na Corregedoria.
O senhor veja, nós temos 15 mil serventuários para tomar conta, nós temos 900 juízes no Estado e nós temos 485 notários. Não é? Então, nós precisamos também de pessoas que prestem um serviço. E nós tivemos que deixar de ocupar 15% desses cargos, tendo em vista a crise do Estado. Assim foi feito na presidência, assim foi feito na primeira vice-presidência, na segunda vice-presidência, na terceira vice-presidência e na escola da magistratura. Então, realmente, essa crise do Estado está nos afetando. E os serventuários estão começando a compreender isso, porque no momento em que, na administração passada, os serventuários, eles queriam o quê? Eles queriam um aumento de salário, coisa que, infelizmente, o ex-presidente Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho não poderia conceder. Não é? Quer dizer, então, eles acharam por bem, então, aguardar, e algumas reivindicações, eu recebi o presidente do sindicato dos serventuários, tivemos uma conversa franca, aberta, e eles resolveram, ele e os demais diretores, resolveram dar um voto de confiança para que a nossa administração pudesse efetivamente atendê-lo, dentro das possibilidades, evidentemente, às suas necessidades. Voltando aqui ao caso da festa, eu fui titular de uma vara em Magé, primeira vara civil, e o titular posterior foi o juiz Belo Serra, que se encontra aqui presente. Ele tomou posse pela manhã, em 1996, e se apresentou à tarde lá, né, para iniciar o trabalho daquela pedreira, com 15 mil processos. Né? Então lá não dava tempo para comemorar aniversário de um colega, né, nem depois do expediente, porque depois do expediente, às vezes, é que a gente ia despachar. Eu saí de lá, fui para uma outra vara, em Nova Iguaçu, onde tinha 300 processos. Eu saí de 15 mil para 300. Né? Então eu podia comemorar aniversário durante o almoço, todo dia, se tivesse gente fazendo almoço. Né? Porque tinha 300 processos. Até que a corregedoria, o tribunal mudou a competência, né? E aí, mudando a competência, que teve distribuição, paralisou um tempo a distribuição, eu cheguei a 2.000 processos e fiquei lá 15 anos e não passou de 2.000. Ainda assim, não é nada comparável com os 15 mil que eu tinha em Magé. Então tinha essa possibilidade de fazer uma comemoração ou de participar de uma festividadezinha. A questão talvez não seja que algumas varas, talvez esta vara, por exemplo, tenha menos processos e muitos funcionários, que sobre tempo para esse tipo de coisa. E aí o problema não é a festa, porque no dia 1º de novembro de 2015, né, dia de Todos os Santos, quando eu faço aniversário, e também a desembargadora Leila Mariano, nós, no meu gabinete, o desembargador Ciro da Luz estava presente, nós fizemos um bolo, fizemos uma festividade, comemorando os 70 anos dela, que por acaso era também o dia, né, em que ela se despedia do tribunal. Né? Então nós fizemos lá, comemoramos os 70 anos da desembargadora Leila Mariano no meu gabinete, comemorando também o meu aniversário. Não é possível, talvez, que a questão esteja aí com o quantitativo, a desproporção entre processos e números serventuários entre distintas varas? Excelente pergunta para o nosso corregedor responder logo depois do nosso intervalo.